Bradley Cooper foi um bom maestro? E de que trata? É sobre a carreira de Bernstein ou sobre seus relacionamentos? Vale o Oscar? Olá, velhinho, eu sou o Enes, canal Producendo, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E esse filme, eu tinha já uma boa expectativa sobre ele, porque eu já tinha assistido o filme Nasce uma Estrela, do Bradley Cooper, que também tem essa veia musical, mais emocional, mais relacional, e ele fazer esse filme é fazer algo que está dentro da linha dele, e assim como no outro filme que foi o primeiro que ele dirigiu, esse também ele faz muitas participações, tem muito dedo, muita cara dele ali, e ele já tendo sucesso nessa área, certamente ele conseguiu trazer, na verdade, uma boa inspiração, uma boa sensação, uma boa construção dentro desse filme maestro, que está sendo indicado ao Oscar, há muitos Oscars, e a gente já vai falar melhor sobre isso comentando o filme maestro neste vídeo. Maestro. Dia 2 de setembro de 2023, ano passado, foi lançado na Netflix o filme Maestro e foi indicado ao Oscar a muitas indicações, sendo estas como melhor filme, melhor atriz para Carey Mulligan, melhor ator para Bradley Cooper, melhor roteiro original, melhor som, melhor fotografia, melhor maquiagem e cabelo. Muitas indicações, na verdade, esse filme teve. É escrito, estrelado, dirigido e produzido por Bradley Cooper, então ele não tem só uma função, ele tem muitas funções aqui, e além de tudo mais, ele é produzido também por Martin Scorsese e Steven Spielberg, dois grandes diretores de renome aí, que fazem desse filme ter uma visão muito bem alinhada, muito bem criada dentro da técnica cinematográfica, e realmente ele tem muito disso. Então esse filme traz para nós a história de Leonard Bernstein, o maestro, e a sua esposa Felícia Montealegre, trazendo ali todo um percorrer do século XX, mais ou menos, porque, se eu não me engano, ele nasceu em 1919 e faleceu em 1990, então tem todo o percorrer de todo esse tempo do século XX, contando a história deles e mostrando tudo isso de um jeito que pareça muito bem ter sido um filme feito naquela época, por esses tempos aí, 1950 mais ou menos, né? Esse meio do século XX, que ele traz para nós todas essas características, tudo como deve certamente ter acontecido naquela época, com a cultura, com tudo que estava acontecendo naquele tempo na vida de Leonard, ou mais fácil dizer, antes que eu me enrole a língua de novo, né, Lenny. Lenny fica mais fácil falar do que Bernstein, Leonard, Lenny tá bonitinho. Então ali tem o preto e branco, tem o formato 4x3, tem as jogadas de câmera que vem por cima, toda aquela jogada que era muito feito antes, muitas ceninhas assim mais simples do dia a dia, como, sei lá, o pessoal saindo, descendo de um ônibus, chegando em algum lugar, as pessoas, o uso da música na narrativa, acompanhando tudo que vai acontecendo, isso era muito utilizado antigamente, e as próprias atuações, né, o jeito deles atuarem, o tipo de coisa que eles fazem na atuação, no dançar, no interagir, no que eles mostram, como é que eles fazem e se conectam umas pessoas com as outras. Tudo isso é muito caracterizado da época em que os filmes eram feitos naquela época, e sinceramente representar um maestro é uma coisa muito difícil. Eu já participei de uma orquestra. Óbvio que eu não sou músico, eu estudei um pouco de partitura, um pouco de cifra, um pouco de violão, de técnica vocal, de cantar em coral, violino, me meti um pouco em orquestra, nessas coisas todas. Eu não me considero músico, eu apenas tenho algumas noções musicais, mas eu sei por ver, né, por acompanhar um pouco, que ser um maestro, conduzir, né, um conductor, uma orquestra é uma coisa muito complexa, e é muito bem demonstrado isso nesse filme, né, de que é algo realmente complexo, mas de que o Bradley Cooper conseguiu dominar isso de tal forma, porque para representar o músico, tu tem que sentir a música, tu tem que representar isso nas tuas expressões, no teu corpo, nos teus gestos, em tudo isso, e ele conseguiu trazer uma representação muito boa e muito fiel, que certamente maestros e músicos aí podem
comprovar aí o que eu tô dizendo. Já aproveita, velhinho, que tu assistiu o vídeo até aqui e também comenta aqui embaixo o que tu tá achando, curte o vídeo, assiste até o final que vai me ajudar bastante e assiste todos os outros vídeos que temos aqui aos domingos comentando trailers, às terças comentando filmes antigos e às sextas filmes atuais, aqueles que saem nos cinemas, nos streamings. Me ajuda aí e assiste até o final. E essa foi uma trajetória bem longa de Lenny e da Felícia, mostrando eles, inclusive trazendo épocas diferentes da vida deles, onde eles estão um pouco mais velhos, um pouco mais novos, um pouco diferentes, e a reação, o estado de vida deles, né, como é que eles estão em relação à vida, ao relacionamento deles, traz muitas dessas fases e eles conseguem trazer toda uma caracterização física, né, desde essa mudança e também uma caracterização interna, que na verdade não é bem uma caracterização, mas a internalidade de cada um, trazer essas nuances durante todo o processo, que com certeza vale sim o Oscar, tanto para Bradley Cooper quanto para Carey Mulligan. Eles trouxeram uma interpretação muito fantástica do que seria toda essa transformação, essa progressão de tempo e da vida daqueles dois, porque Carey também era uma atriz, tanto de teatro, acho que em cinema ela fazia algumas coisas também. Então, interpretar a arte é difícil, porque a arte pela arte, como é que tu vai criar uma regra, um tom? Tu tem que conseguir entender quais são as variantes que aqueles artistas conseguiram pegar e trazer para eles, para te dizer, tá, eu consigo representar aquela variante, eu consigo representar a arte dele na minha arte. É muito complexo. E eles trouxeram uma obra de arte para nós nesse filme. E a primeira parte do filme, que é em preto e branco, mostra toda a ascensão de Lenny, né? As oportunidades que ele teve, o crescimento, o envolvimento dele mais na música, em outros projetos, né? Porque ele mostra que não é simplesmente conduzir um maestro que conduz uma orquestra, né? Tudo que tem a ver com música, ele acaba se envolvendo e criando, e a música está o tempo todo fazendo parte dele, né? Como a Felícia falou, né? Se o verão não canta em você, nada canta em você. Ou seja, as estações, os momentos, ele tem que sentir as coisas da vida para poder criar. Então ele criava em casa, ele criava lá no estúdio, criava em todo lugar, em todo tempo ele estava criando, ele estava desenvolvendo, compondo, na verdade. E a primeira parte mostra essa ascensão dele, segundo, só que depois, na parte colorida, já mostra que as coisas mudaram um pouco, que já decaiu um tanto, não a fama dele, mas o relacionamento, a casa dele, já tinha filhos e tudo mais, só que ele não estava cumprindo com as obrigações de pai, de marido. O trabalho dele tinha sido muito mais uma prioridade do que a família, então isso foi tendo que ser transformado e reajustado com o tempo, né? Fora algumas escolhas erradas que o Lenny acabou fazendo, que acabou deixando a família, a mulher dele principalmente, de lado. E o filme explora também muitos pequenos momentos da vida que, como eu falei, eram utilizados muito nos filmes de antigamente, que sinceramente podiam ser trazidos mais para os nossos filmes também, que eles exploram momentos simples da vida, como um almoço, uma caminhada, momentos em casa, algo que está fazendo, conversas, principalmente no momento em que a doença da Felícia começa a aparecer, porque a vida dela passa a ser em casa. Então o Lenny começou a corrigir as escolhas dele, ficar mais em casa, ficar mais perto dela, e assim a rotina, a vida em casa passa a ser a prioridade, passa a ser o que é mais importante, o que faz mais sentido na vida deles. Isso é trazido ali, porque é legal que o maestro ele passa por várias fases, então cada fase canta uma música diferente na vida dele. Mas apesar de momentos de casa, temos também muitos momentos de bastidores, tanto da Felícia na atuação, quanto do Lenny conduzindo orquestras e projetos lindamente montados, né? No momento que tu vê ele ali conduzindo, guiando, trabalhando, um momento musical, uma cena musical, é muito lindo. E ver uma orquestra ao vivo também é uma experiência muito fantástica, né? Para quem nunca teve essa experiência, é algo muito bom, porque não é um músico, não a música se divide em tantas partes que alguma parte dela consegue entrar dentro de ti. É uma composição tão fantástica e tão detalhista que ela realmente mexe com a gente, porque em algum dos meus vídeos eu já falei que a música ela é a emoção do filme. Então tu fazia um filme cujo tema central é a música, não tem como a gente não sentir alguma coisa a mais, não é? E o trabalho então era o mais forte tanto do Lenny quanto da Felícia. Eles eram muito bons ali, que falavam o tempo todo que a Felícia estava sempre ocupada. Tinha as coisas de casa, mas também tinha as atuações, tinha isso, tinha aquele outro, ela fazia muita coisa. E o Lenny, apesar de
ser um músico, digamos, não ser tão ocupado com as tarefas de casa, ele tinha muitas outras tarefas relacionadas à música que ocupava ele, e eles estavam sempre ocupados, talvez eles não se viam tanto, porém isso acabava afastando eles, né? Porém eles ainda entendiam as diferenças um do outro e se amavam, eles se amaram até o final da vida, né? O final da vida da Felicia, que acabou falecendo antes do Lenny, infelizmente. A gente vê então a persistência no relacionamento deles, apesar das falhas, apesar das dificuldades, dos percalços de cada momento dessa relação durante todo o processo da vida deles. Eles ainda se amavam, eles investiam e persistiam na relação deles, que era o mais importante, que era o que fazia eles terem sentido na vida, fazia com que a arte deles tivesse, digamos que, uma inspiração. E a atuação deles, como eu falei, foi muito fantástica, tanto da Carey Mulligan quanto Bradley Cooper, fechando a nossa história, onde a gente entende que não é sobre o sucesso de Lenny, não é sobre a grande carreira de um maestro, mas é sobre a família que ele tinha por trás, sobre a persistência nos seus relacionamentos, aquilo que realmente o inspirava e o fazia sentir bem, que é essa grande fonte que faz qualquer criador criar. Muitos dizem que uma pessoa criativa é solitária e ela precisa dessa solidão. Realmente o Lenny falou que alguém criativo precisa em algum momento estar fechado num lugar para criar, e eu concordo com isso, mas a inspiração, digamos que a bateria, aquilo que vai te manter em pé, para te ter esses momentos de solitude criando, é a família, são as pessoas que te rodeiam, são aquilo que vai te preencher para que tu possa se esvaziar isso de uma forma criativa, né? É muito fantástico, ele traz durante o filme muitas frases sobre a vida, sobre a criação, sobre a criatividade, sobre sucesso, que são, digamos que, bases para o Lenny ou para qualquer criativo manter a sua arte e seguir, mantendo o seu sucesso também e se manter fazendo aquilo que gosta, né? Enfim, este é o filme Maestro, um filme muito fantástico, ele mexe com a gente, foi eximiamente representado aí por Bradley Cooper em todas as funções que ele fez, né, por esses atores. Me diz aí se tu achou, se ele merece o Oscar ou não, e isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo teu gostei, obrigado por assistir o vídeo até aqui e te inscrever no canal. Eu te vejo no próximo episódio de Producena.